trazer o Jefferson Coronel já para a roda, que ele vai entrar ao vivo conosco. Ele já publicou nas redes sociais dele sobre a possível filiação, não, que já é confirmado, da filiação do governador do estado do Amazonas. Jefferson, você nos ouve? Sim, então deixa eu te dizer, Tatiana e Jackson. Eu confirmei essa informação, óbvio, por fontes minhas, né? O governador me atendeu, a assessoria dele mais próxima também não me atendeu, e eu confirmei via Brasília, com fontes lá de Brasília, muito, muito bem informadas, então por isso que eu dei a informação como afirmação, né? De que ele se filia à União Brasil hoje no final da tarde. Antes disso, ele tem uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, que é para discutir essa questão da redução do decreto do presidente da República, do governo federal, que reduz o IPI em todo o Brasil em 25%. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Quando você reduz o IPI dos produtos que concorrem com a Zona Franca lá no sul do país, em qualquer outro estado, você tira competitividade dos produtos aqui da Zona Franca. Você baixa o preço lá e a gente fica com dificuldade de concorrer com eles. Isso pode fazer com que indústrias saiam daqui, fechem as portas, diminuam seus funcionários, tirem linhas de produtos, né? Então tem uma série de fatores que podem nos prejudicar, sem dúvida. Isso aí não há dúvida de que esse decreto cria prejuízos. O problema é aquele que a gente está discutindo desde o primeiro dia. Qual é o tamanho do prejuízo? Mas vamos lá, não é isso que eu quero dizer. É que vai ter uma reunião do governador com o presidente para discutir esse assunto. E ontem já houve outra reunião de um grupo de técnicos aqui do Estado, os técnicos da Secretaria de Fazenda, o Alex Del Giglio, né, e a equipe dele, lá da Cefaz. O Tomás Nogueira participou dessa reunião, ou foi convidado, eu tenho até que confirmar se ele participou mesmo, mas ele foi convidado para fazer parte desse grupo. Tomás, que eu digo que é uma pessoa que está sempre conosco aí, nos ajudando a discutir e a esclarecer esses assuntos, essas questões tributárias aí. E a informação dessa reunião é uma informação também que eu acho que dei meio que em primeira mão, né? Meio não, em primeira mão. A proposta encaminhada pelos técnicos do Estado à Secretaria da Receita Federal, a reunião dos técnicos do governo do Amazonas foi com os técnicos da Receita Federal, não foi com o Ministério da Fazenda, lá, o Ministério da Economia do Paulo Guedes. E as propostas encaminhadas foram, pelas informações que eu tive, não foi o Tomás que me passou, né? Eu até vou ver se eu consigo colocar o Tomás no ar conosco hoje, mas assim, foram bem acolhidas dentro da Secretaria da Receita Federal e foram para análise técnica. Então, o que ele quis dizer, a pessoa que me deu a informação lá de dentro da Receita, é que o acolhimento já era um sinal de boa vontade, a abertura de um canal, a abertura de um diálogo. Então, assim, eu fico com a ideia de que é possível, esse sinal pode apontar para... A informação que eu tenho é a seguinte, não é impossível encontrar alternativas para, vamos dizer assim, salvar a Zona Franca de Manaus, para evitar os prejuízos aqui, sem prejudicar a ideia do governo federal de baixar o imposto sobre produtos industrializados, o tal do IPI. Vamos para a roda de conversa agora, para ficar falando aqui com a gente também, bater o papo, Durango Duarte, que já está, me confirma, Durango, você já está aí na linha com a gente também, né? Ele já tem como colocar aí, Rodrigo, a participação do Durango também, que é o publicitário que vai falar também, são dois assuntos, esse tema que o próprio Jefferson está pondo, que são dois temas, o IPI, a reunião lá que possivelmente o Tomás deve ter participado, que é uma figura já conhecida aqui da região, já está conosco, Durango, e também sobre, além da filiação do governador à União Brasil, e nós temos também aí a pesquisa que saiu ontem, onde possivelmente quem vai confirmar para a gente é o Durango, que já está na tela, do posicionamento já do Lula, ex-presidente Lula, como primeiro lugar nessa última pesquisa. Bom dia, Durango, boa tarde, já é bom dia ainda, né? Bom dia, já 11h45 horário de Brasília, seja bem-vindo à roda de conversa. Você ouviu anteriormente o Jefferson do que ele falou, Durango? Só confirma para a gente. Sim, deixa eu te dizer, Durango, eu acho que você está ouvindo, a informação que eu dei primeira, antes da questão do IPI, da reunião dos técnicos com a Receita Federal, os técnicos do governo do Amazonas, é que o governador vai se filiar hoje à União, no final da tarde. O governador Wilson Lima
oficialmente se filia à União Brasil no final da tarde, e acho que é um assunto muito bom para você falar, Durango, porque você faz esses cálculos aí como ninguém. Isso cria um problema, né, para o ex-governador Amazonino Mendes, que, pelo que eu sabia, estava com o pé no União Brasil. Eles passaram um bom tempo disputando ele e o Paul Derney, quem iria comandar o partido aqui. Então, a dedução que eu tiro, né, e você pode ter outras informações aí, o Paul Derney se fortalece, deve ficar o Paul Derney, evidente, a liderança do União Brasil aqui no estado, com o governador filiado tentando a reeleição, né? E problema para o ex-governador, que eu não sei qual seria a alternativa que ele teria agora, porque mudar de partido depois que você acerta a ida para um ou outro sempre cria problemas no entorno, né? Com as candidaturas a federal, senador, aquela coisa toda. Então eu queria ouvir também o Durango sobre o que pode mexer, Durango, nesse tabuleiro, né, de xadrez aí, essa filiação de hoje, no final da tarde, que vai acontecer, do governador Wilson Lima à União Brasil. Bom dia, né? Que eu peguei o ritmo da Tatiana, confundindo o dia com a tarde. Bem, essas últimas 70 horas é uma caixa da política amazonense. Estava dado como 99% de certeza que o amazonino tinha feito o acordo e fechado o acordo com a direção nacional União Brasil. Então, em menos de 72 horas, se ocorreu o fato agora no Brasil, é uma vitória do governador sobre o seu adversário, porque provavelmente a eleição caminha para uma eleição que repete os nomes no segundo turno de 2018. União Brasil, que vai ser um MDB, ao estilo de cada estado, quem manda é um dirigente, eu diria que é um partido muito forte por razões, primeiro, que pelo menos nessa eleição, tem 18% do tempo de televisão e também 18% do recurso do fundo partidário e eleitoral, o que facilita muito, né, as campanhas eleitorais. O único trunfo que o amazonino precisava era de tempo de televisão. Se ele não conseguiu o partido, a União Brasil, ele vai ter que recuar para um partido de menor densidade, de menor capacidade, de menor capilaridade, o que vai lhe colocar numa situação de maior dificuldade, porque com as condições e as dificuldades que a saúde lhe impõe, televisão e rádio é um instrumento que o amazonino precisa muito. Então, se ele ficar tendo que recuar, negociando com um partido como o PTB, Patriotas ou qualquer outro partido, ele perde muito da principal arma que ele teria na campanha. Então, e o governador se torna aí líder de uma grande de ter a União Brasil, ele conta com o apoio do PL, do presidente Ciro Nogueira, que aqui no Amazonas tem o Alfredo Nascimento como referência, provavelmente o PP, ele continua a manter, porque o Átila Lins pretende ficar, né, ao lado do governador, e ainda você tem outros partidos menores que vão fazer essa composição, essa coligação na eleição majoritária, e o governador provavelmente possa sair com a metade do tempo de rádio e televisão e a metade dos recursos do fundo partidário. Em resumo, então, a ação na União Brasil, hoje, o governador Wilson Lima ganha um ponto na disputa eleitoral. Agora a gente vai para a pesquisa que saiu nacional, o Durango, com relação à candidatura à presidência da República e a governos do Estado. Você vendo aí essa pesquisa saiu nacional, ela reflete hoje o que o brasileiro, de fato, você que entende de pesquisa, né? Você faz uma pesquisa e nunca deu bola fora, né? Tanto para regional quanto em nível nacional. Como é que você vê o resultado dessa última pesquisa que saiu? Bem, eu fiz uma pesquisa no estado do Amazonas, 6 entrevistas, que é uma amostra fora do padrão. Geralmente no Amazonas se usa 1000 entrevistas.
nós realizamos nas 21 maiores cidades do Amazonas, o que totaliza 85% do eleitorado do Estado. Mas antes de comentar os números, é bom se dizer que há dois grupos de pesquisa. Hoje tem 12 empresas nacionais fazendo pesquisa. 12 empresas. Tem um grupo que aponta uma vantagem do Lula acima de pontos percentuais, em alguns casos chegando a 24 pontos percentuais de vantagem, e a gente tem que ter um certo cuidado que porcentagem engana muito. 1% de uma eleição no Brasil significa 1.200.000 votos. Se você abre 10 pontos de mais, significa que você tem 12 milhões de eleitores a mais do que o seu eventual oponente em segundo lugar. Muito bem. E o segundo grupo é um grupo que está sendo comandada pela Data Poder, do jornalista Fernando Rodrigues, colunista da UOL por muitos anos, e ele tem um site e criou um instituto onde já na última pesquisa dava uma diferença aí abaixo dos 12%. Então nós temos dois hoje nacionalmente de resultados que se diferem de maneira significativa. Mas no Amazonas nunca foi certeza, até pegar o resultado da eleição passada, houve um empate aqui, né? O Bolsonaro ganhou na capital, mas perdeu na imensa maioria dos municípios do interior, salvo o maior juízo, ganhou em Apuí ou Guajará. Nesta eleição, o Bolsonaro mantém um empate com Lula, onde o Lula tem uma vantagem no interior, mantém a vantagem no interior. Vai lá com o programa Luz para Todos, com uma série de programas que ele desenvolveu durante a gestão petista e depois da gente. Então o Lula consegue aí manter uma vantagem mínima de 0,7%. Não é vantagem, é empate técnico. Então me parece que nós teremos aqui no Amazonas uma repetição do resultado da eleição passada de 2018, sendo que Bolsonaro vai ganhar na capital, deve ganhar a eleição na capital, dificilmente perde. Hoje o Bolsonaro tem 41% na capital contra 32% do Lula, e aí no interior é o contrário, o Lula tem 45% contra 31% do Bolsonaro, e aí o resultado final fica com essa diferença de apenas 0,7%. Considerando que nessa pesquisa, tanto o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro caiu, né, ele teve uma queda, como o próprio Ciro também teve uma queda pequena, mas ambos, terceiro e quarto colocado, apontam um pouco do padrão nacional, que cada vez mais está se polarizando em cima dos dois, ou seja, em vez de ocorreu uma queda do Lula, uma queda do Bolsonaro para a eventual chamada terceira via, que parece que agora cada dia se afasta da viabilidade, o que em política tudo dá. Vamos ter paciência, não vamos ser também tão fatalistas ao ponto de dizer que a eleição já está definida. Mas a soma dos votos do Bolsonaro e do Lula ultrapassam, sempre na pior das hipóteses, 70% dos votos. 70% dos eleitores. Aqui no Amazonas, então, pegando esse detalhe, não há uma diferença tão significativa. Mas quando você olha, por exemplo, por uma outra variável, qual é a do Lula? 32%. E a do Bolsonaro, 37%. Isso rejeição única, tá? Existem técnicas em pesquisa que você faz a rejeição total. O que é? Você vai perguntando várias vezes ao entrevistado, você rejeita quem? Você rejeita mais alguém? Rejeita mais alguém? Aí você vê pesquisas nacionais que dão a rejeição do Bolsonaro de 58%. Mas isso é uma rejeição acumulada. O cara respondeu 4 vezes a mesma pergunta, por isso que dá 58%, tá? Só para efeito de exemplificação. Na espontânea, o ganha do Lula. Invertida, 27,5% contra 23,1%. Muito bem. O que aconteceu? Uma estabilidade
e uma polarização que me parece que não muda mais. Ou seja, Bolsonaro vai em Manaus, vai perder no interior, mas também não perderá do jeito que perdeu da última vez. Existem várias cidades do sul do Amazonas, né, o Maitá, Manicoré e outras cidades, que o Bolsonaro vai agora com certeza vai ganhar em várias cidades, diferente da eleição de 2008. Então, na eleição presidencial, quando a gente faz a simulação de segundo turno, comum em todas as empresas que atuam no mercado, o Lula abre uma diferença pequena também, 44,2 a 41,5, ou seja, ele abre uma diferença de 2,7%. A margem de erro da pesquisa é 2% para mais e 2% para menos. Então, novamente, empate técnico. E a vantagem, então, do Lula é, vamos dizer assim, está dentro que a gente pode dizer empate total, e a gente vai ter que esperar a eleição para ver se isso muda, né? Os números interessantes, hein? Muito. Dessa pesquisa, né? Você está ouvindo, né? Estou ouvindo tudo aqui. Como eu disse na hora que eu comentei, ele é um craque, ele é um especialista nessa questão de análise dos números aí, né? E o que ele está dizendo é absolutamente correto, entendeu? As pessoas questionam às vezes as pesquisas, né? Mas a gente pode questionar as pesquisas depois que sair a eleição, depois que saírem os resultados. Agora as perspectivas apontam caminhos, os retratos, como a gente dizia antigamente, de hoje, né? Então, e a gente tem a percepção, eu que trabalho há muito tempo, Durango sabe disso, no meio de política, com pesquisas, contratando, comprando pesquisas para divulgação, para consumo interno e tal, a gente tem uma percepção da realidade. Então, no meu entendimento, eu já inclusive me manifestei nas redes sociais com pessoas que questionaram esta pesquisa, no meu entendimento está dentro da lógica absoluta. Eu diria, eu estou confiando mesmo, entendeu, nos números que estão aí. Agora, claro, vamos aguardar o que vai acontecer, como ele está dizendo, os desdobramentos pela frente, a máquina do governo federal ainda vai funcionar, muita gente está se movimentando. Uma mudança dessas, Durango, você sabe, de partido, de uma forma, né, meio que inesperada, depois que o Amazonino já tinha praticamente acertado a entrada no União Brasil, mexe no quadro, porque é aquilo que vem, reflete aqui embaixo. As candidaturas a deputados federais, as candidaturas a deputados estaduais, as candidaturas ao Senado, elas têm que se reacomodar, porque o Amazonino não é um candidato qualquer nessa eleição, tanto que ele está em primeiro lugar nas pesquisas, né? Então ele é o principal adversário do governador. Quando você tira um degrau dele, quando você tira uma ferramenta, tira um instrumento, e o partido é importantíssimo, óbvio, o mais importante de todos, né, numa hora dessas cria um problema para o cara. Vamos ver como é que isso vai refletir na opinião pública, qual é o aproveitamento que as candidaturas vão fazer disso aí. Mas eu concordo em número, gênero e grau, e acho que está corretíssima a análise, né? É isso aí, Durango. O cenário entre o Lula e o Sérgio Moro, o Lula ganha de 40,4 a 30,0, e a gente também fez um cenário do Bolsonaro contra o Moro, onde o Bolsonaro ganharia de 41,6 a 28,2%. Na eleição para o governo, é a eleição que está acontecendo a maior quantidade de deslocamento, ou seja, que está se alterando o quadro. Uma curiosidade, em janeiro do ano passado, então há 14 meses, né, a rejeição do governador Wilson Lima era em torno de 65%. 65%, ele chegou a bater isso. Nessa pesquisa eleitoral, rejeição única, mais uma vez, ele foi para 30,5%, ou seja, é raro um caso na história do Amazonas, uma queda tão abrupta da rejeição. Sair de 65 para 30,5, é menos da metade, né? Claro que ele foi beneficiado com um aumento da rejeição do senador Eduardo Braga, que foi para quase 21%, e o detalhe é que o Wilson ultrapassou o senador Eduardo Braga. E ele ultrapassou o senador Eduardo Braga numa situação que a gente tem que olhar com carinho. O que aconteceu com o senador Eduardo Braga? Ele foi para 13% na capital e o Wilson foi para 19%. E o Amazonino manteve os 36% que ele vem mantendo na capital. Quando você vai para o interior
e é bom de se destacar que se você não fizer pesquisa no interior, com uma amostragem muito boa no interior, com muitos municípios, você tende a ter uma margem de erro muito elevada. O amazonino deu uma melhorada comparativamente com a última pesquisa, foi por cento. O Eduardo já fica empatado com o Wilson, 27-26, e olha que a máquina do Wilson está funcionando, porque em tese dizem, eu não posso afirmar, que mais de 10 prefeitos que estariam com o senador Eduardo Braga não estariam mais caminhando com o senador e estariam já trabalhando para a reeleição do governador Wilson Lima. Então o governador Wilson Lima, que tinha 17, foi para 22,5. Então ele cresceu de maneira significativa. O governador, o ex-governador amazonino, também cresceu, saiu de 28,5, foi para 33,4. Aí como é que funciona esses deslocamentos? O voto do Eduardo vai para o amazonino. E o Wilson ganhou essa votação dos eleitores indecisos, principalmente dos eleitores indecisos. Mas nessa pesquisa a gente já conseguiu captar todo o efeito do Fundeb, todo o efeito dos recursos das inaugurações e das viagens do senador pelo Estado. Então já está captado tudo isso. O que essa pesquisa não conseguiu captar? Porque ela não conseguiu captar a questão do IPI. Né? Ela não conseguiu. Não está embutido aqui eventuais efeitos negativos sobre a imagem do Bolsonaro, né? Até porque o povo não sabe o que é IPI. As pessoas tendem a realizar uma percepção intelectualizada, uma percepção acadêmica sobre o fato do IPI. Pouca gente sabe que a gente não paga IPI, ou seja, a gente não teve menos 25% de desconto, quem teve foi o resto do país. A assessoria do senador José Serra soltou uma nota que eu acho muito interessante, mostrando que essa redução estava prevista, a redução não, o orçamento previsto, aprovado no ano passado, vai gerar uma perda no Brasil de 12 bilhões de reais. E no Amazonas, um pouco mais de 300 milhões na receita do Estado. Isso só no exercício deste ano. E os efeitos que vão tentar negociar hoje à tarde, na audiência que está marcada a priori, às 6 horas da tarde de hoje, no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, estará presente lá o Alfredo Nascimento, o Coronel Menezes, o governador técnico da Cefaz, mais uma ou outra pessoa que deve participar dessa reunião. Eu posso dar uma informação 100% segura, o Jair Bolsonaro ligou para o ministro Paulo Guedes e proibiu o ministro Paulo Guedes de dar qualquer conversa com a bancada federal do Amazonas. Bolsonaro proibiu o ministro da Economia de conversar com a bancada do Amazonas, os 3 senadores e os 8 deputados federais. Ou seja, Bolsonaro não quis fazer o diálogo que ele tinha se comprometido na Rádio Jovem Pan na semana retrasada. Muito bem. Qual é a questão, então, da pesquisa de hoje com a questão do IPI? Se o governador, a iniciativa dele, sair da sede do Palácio sem algo objetivo, eu acho que é uma derrota que estão lá representando. Quem sabe parece que o presidente da Federação das Indústrias, Antônio Silva, também estará presente. Então, poderá haver desdobramento. A oposição poderá usar a eventual fragilidade dos negociadores com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, mesmo que eles apresentem várias propostas, porque uma coisa que eu aprendi em política é que grupo ou comissão técnica de técnicos do Ministério da Fazenda com técnicos do Ministério da Cefaz, há últimos 40 anos eu não vi nenhuma que tenha dado certo objetivamente. Sempre as soluções foram políticas, elas não foram entre os técnicos do Ministério da Fazenda e do Ministério da Economia e os funcionários competentes que o governo do Estado do Amazonas possui dentro da Cefaz. Então, a questão é, o que será anunciado ao final dessa audiência com o Bolsonaro?
Porque dependendo do que for anunciado, e se nada for resolvido, se não tiver nenhuma garantia, uma vantagem compensatória, aí isso poderá gerar desgastes nos próximos 45 dias. Vamos saber o tamanho da dimensão dos fatos que vão se desdobrar a partir do que se discutiu lá. Porque sair de lá e disser que vai ser analisado tecnicamente uma solução e não tem nenhuma resposta para a sociedade amazonense, uma hora a população vai entender o que vai acontecer, que é a perda da competitividade que nós temos das nossas indústrias, porque aí você perde a capacidade de ter um preço competitivo, já que você reduz 25%. Mas isso afeta não o Amazonas, essa queda do IPI afeta, quem é economista sabe que afeta o Brasil inteiro. Alguns estados, como o Maranhão e a Bahia, são profundamente afetados com a redução do IPI, porque na época do Sarney, do ACM, eles fizeram todo um ajuste da distribuição da arrecadação de participação, FPM, FPE, de maneira tal que beneficiava os estados do Nordeste. O Amapá pede quase o mesmo valor do Amazonas, 300 milhões de reais. Muito bem. Voltando à pesquisa para finalizar. Então, o governador Wilson Lima ultrapassa o senador Eduardo Braga. O senador Braga andou enfrentando aí, né, um tiroteio, né? Acho que não sei quantos dias, 40 dias, sobre a sua imagem, e é a única explicação que eu consigo enxergar para, nesse primeiro momento, imaginar uma redução do seu desempenho. Foi baixo. O que foi, de fato, relevante foi o crescimento do Wilson em cima dos indecisos. E o Eduardo saiu de 20,2 e foi para 18,6. É uma redução de 1,6, não é uma redução significativa, está dentro da margem de erro. E também não dá para ser fatalista, que a eleição também já está definida, que o Wilson é o adversário do amazonino. O que tem muito é que quando em política há uma fragilidade, começa a surgir. É uma característica não do estado do Amazonas, mas ontem o principal boato que eu ouvi depois que eu soltei minha pesquisa é que o senador Eduardo Braga poderia desistir do seu projeto de concorrer e poderia negociar, inclusive, com o próprio governador Wilson, e não somente com o ex-governador amazonino Mendes. Muito bem, o amazonino, se ele enfrentasse o Eduardo, ele teria uma vantagem muito boa, 46,3 a 29,5, e se o amazonino enfrentasse o Wilson, ele ganharia a eleição do Wilson no segundo turno, nesse momento, 47,4 a 30,2, mas já é um número fantástico o governador chegar no segundo turno com 30. Não tinha isso. O melhor número do governador em janeiro do ano passado, pegando sempre como referência, não ultrapassava a casa dos 11%. Vocês verem enquanto ele quase triplicou em cenário segundo turno. E o último cenário que foi feito foi Eduardo contra o Wilson, aí já dando um empate, 36 para o Eduardo, 32 para o Wilson. Aonde que a eleição vai, no Amazonas, influenciar mais? Neste período de filiação, que se encerra no dia 2, aí nós vamos ver a força do governo. Adair Pinheiro, que pouca gente acreditava que pudesse compor com o governador Wilson Lima, está praticamente fechado com o governador. Amon Mandel, que também praticamente estava fechado com o amazonino, hoje praticamente fechado com o governador Wilson Lima. Entre algumas outras surpresinhas, né, Jefferson, que a gente vai descobrir até o dia 2. Muita gente aí pulando de, né, ou trocando na rua, o que é extremamente natural e aceitável, não críticos, porque isso faz parte da lei da sobrevivência. Em política, o que não vale é perder, né? Então, raposas velhas, eu chamo isso carinhosamente para o deputado Átila Lins, que eu conversei domingo. Ele disse: irei para o barco vitorioso, né? Não estou apegado absolutamente ao Partido Progressista. Ou seja, ele vai para onde tiver chance. E assim vai ser. O próprio Silas Câmara,
que teve algumas derrotas essa semana que não são públicas, porque a igreja, por exemplo, Universal, que está em Silas até recentemente, migrou e está apoiando o governador Wilson Lima. E o candidato da Universal, que é um candidato, pouco importa o nome, tem um potencial de 40 mil votos. Ajuda, né, a uma chapa na disputa por vagas à Câmara Federal, as 8 vagas que nós temos em Brasília. Então, eu diria que desse dia 9 de março até o dia 2 de abril, a política, pelo menos nos bastidores, não para a sociedade, porque está preocupada com outros problemas, ela vai ser muito interessante. Então, vocês que trabalham diariamente com notícias, com informação, com os bastidores, nós vamos ter sempre, todo dia, quem sabe, uma boa notícia para dar para a população, informando os movimentos dos bastidores. E, para finalizar, nós realizamos para o Senado, mantivemos o cenário da última pesquisa, até para manter uma certa sequência. O Omar ficou empatado com o ex-prefeito e ex-senador Arthur Neto, 30,7 a 23,9. Coronel Menezes ficou com 14. Eu acho que o Menezes já começa a ter um processo que a gente chama de patinar. Ele tinha 15, na última pesquisa ficou em 14, oscilou negativamente, dentro da margem de erro. E o Chico Preto, que tinha 8,9 para 10,7, oscilou positivamente. É porque o Coronel Menezes e o Chico Preto, eles são eleitores bolsonarianos, né? Ou seja, tem um perfil do eleitorado do Bolsonaro. Então, eles somados dão quase 25% dos votos, né? Ou, engraçado, a soma do Menezes com o Chico Preto dá o mesmo número do Omar. Mas por que eles possuem essa numeração? O Omar, ele consegue ter um desempenho no interior de 31% e o Menezes 11%. Dos 61 prefeitos, dizem, eu não posso comprovar isso, o senador Omar teria 55 prefeitos que estariam ou que vão declarar agora em abril oficial a candidatura dele. E ele fechou uma aposta, apostou. E apostou, vamos ver o que vai dar de resultado. Ele assumiu publicamente, né, no Amazonas, a sua candidatura do ex-presidente Lula. Ou seja, ele escolheu um lado. Tem muito político que não gosta de ou fica numa situação de não querer perder voto a um lado, hora de outro. E eu não sei se essa coisa meio então demais vai trazer benefícios, não vai polarizar e o eleitor vai fazer escolhas polarizadas nas eleições majoritárias, seja de governador, seja de senador. Outras informações dizem que o Chico não é candidato ao Senado, que ele seria o candidato que, inclusive, do carinho do prefeito Davi Almeida, porque o prefeito Davi Almeida se comprometeu em eleger um deputado federal. Ele está fazendo um esforço de montar uma chapa, né, para eleger pelo menos um, Jefferson, pelo menos um, né, para entregar um deputado federal. E trabalhar para eleger 2 deputados federais. O compromisso dele seria eleger 2. Eu acredito que não consiga fazer 2. É porque, assim, a quantidade de votos que todos os candidatos a deputado federal dizem ter, dá 5 milhões de eleitores. E o número de eleitores que vai votar para deputado federal é 1.720.000 votos válidos. Eu fiz uma brincadeira com alguns deputados federais da nossa bancada e perguntei quantos votos eles achavam que iam ter. E eu não discuti 120, 130, 150. Aí eu falei com o Adair quantos votos ele ia ter, falei com o Amon quantos votos ele ia ter, falei com o Saulo quantos votos ele ia ter, e aí eu fui somando, né? E a soma deu 5 milhões de votos, ou seja, não tem voto para todo mundo. Então, vai ser muito difícil eleger 2 deputados federais, porque a conta, coronel, é a seguinte: se você não tiver 330 mil votos para cima, 0 chance de eleger 2 deputados federais.
Então, 330 mil votos para cima é muito difícil. Eu diria que a única chapa de 2 é a chapa da federação. Entenda a federação PT, PCdoB e PV, porque eu particularmente não acredito que o PSB fique na Federação Nacional. E essa chapa elege Zé Ricardo e Vanessa Graziotin. A essa eu daria 2 vagas. Agora, a outra chapa que pode eleger 2 é a chapa que o Wilson vai montar caso ele se filie à União Brasil. Aí ele pode abrigar vários nomes, né, e fazer um chapão, que sai mais barato para ele. Ele tem a chapa do PL, formada, Alfredo, Capitão Alberto Neto, Delegado Pablo, Fausto Júnior e Alfredo Jacaúna. São 5 nomes que o Alfredo já tem na chapa de federal dele. Faltam mais 4, sendo que desses 4, 3 tem que ser mulheres. E o governador pode abrigar o Saulo, pode abrigar o Amon, pode abrigar o Adail, pode abrigar o cara da Universal, pode abrigar a Átila, pode abrigar, né, outros nomes que tem aí como possíveis candidatos. Aí essa chapa ficaria muito forte. E aí ela também elegeria 2 deputados federais. Fico à disposição para as perguntas, caso ainda sejam necessárias. Tudo, né? Tudo E mais um pouco. Já deu a prospecção aí, mas como você mesmo disse, né, o Durango, o bastidor vai começar a movimentar fortemente após o anúncio ou não da ida do governador para a União Brasil. E Jefferson Coronel também está atento às decisões, juntamente com você, do que vai surgir também após a reunião do próprio presidente Bolsonaro com a comitiva do governo do estado e técnicos para saber, como você disse, técnico não decide nada, quem decide é a política. A gente tem que saber o que o presidente Bolsonaro vai falar, que colocou de escanteio o próprio ministro, como você falou, ministro da Economia, para que não conversasse isoladamente com os parlamentares, tanto do Senado, quanto também da bancada federal, daqui do estado do Amazonas. Olha, a gente aguarda, eu acho que ele explicou bem. Explicou bem. Gostei de pular no barco vitorioso, que ele faz a análise aí bem colocada dos deputados que mantêm mandatos. E essa mudança vai dar um impacto também nas composições. E tem a federação, que foi muito bem colocada pelo Durango. Exclusivamente aqui na FM Onda Digital, para você que acompanha no carro e na internet, o meio-dia também. O meio-dia vem só arrematar tudo daqui a pouco com o Jefferson Coronel. Ele furou hoje de manhã todo mundo. Senhores, quero perguntar aos dois. Está tudo ok? Está tudo certo? Vai lá, Coronel, contigo. Eu vou ter que sair porque eu tô aqui no escritório, aqui no Veralves, eu vou sair para ir para a rádio, né? Então eu vou ter que me despedir, agradecer também aí ao Durango e obviamente que essas colocações que ele faz aí é muito difícil você contestar, porque ele tem uma análise histórica disso aí, numérica, né, lógica, né, e estratégica também. Quando ele fala que o prefeito vai ter muita dificuldade de eleger 2 deputados federais, eu concordo plenamente, vai ter. É que o prefeito disse, nós vamos eleger 2 deputados federais. Ele fez, inclusive, um vídeo, não sei se foi um vídeo ou um áudio para o nosso programa, um tempo atrás, dizendo que ia eleger 2 deputados, que ia trabalhar, né, para eleger 2 deputados federais. Acho quase impossível, mas esse cenário está bem longe de ficar completamente definido aí, né? Nas últimas horas, o Durango sabe disso também, nas últimas horas acontecem coisas interessantíssimas, e tem pessoas, viu, Durango, de grupo político, de aliança política, que estão me dizendo o seguinte, te prepara que vai acontecer coisa que tu não imagina. Aí eu começo a ficar preocupado, realmente eu não sei o que é, mas as fontes que eu tenho, vai acontecer coisa que tu não imagina, eu fico imaginando o que pode acontecer. Então vou lá, Durango, um abraço, até a próxima para a gente tomar um chimarrão junto, e eu vou sair daqui agora, vou ir para a rádio. Um abraço ao grupo da Onda Digital, um abraço ao Júnior, tudo de bom e até a próxima oportunidade. Um bom dia, bom dia ainda para vocês.